estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. No nosso último encontro, nós falamos sobre as águas de Curitiba e região metropolitana. Na aula de hoje, eu vou levar vocês a conhecer um outro espaço da cidade que tem tudo a ver com o tema da última aula, a água. Mas isso vai ficar para daqui a pouco. Antes de começar, a gente precisa organizar o nosso material. Para a aula de hoje, estudantes, nós vamos precisar de lápis, borracha, caderno, folha e lápis de cor. Um outro cuidado que a gente também precisa ter é com relação à higiene das nossas mãos. Eu vou passar o álcool em gel aqui nas minhas mãos, tá? Tomando cuidado, passa no meio dos dedos, né? O polegar, o pulso. Não podemos esquecer da pontinha dos dedos. Vamos lá? Ok, estudantes, minhas mãos estão limpas. Vamos lá? Agora pegue água, sabão e vai higienizar sua mão. Eu espero vocês aqui para nós darmos continuidade à aula de hoje. Vamos lá? Começamos a marcar o tempo. Comece lavando suas mãos. Agora, com as mãos limpas, vamos pegar o material para a aula. Caderno ou uma folha. Lápis, canetinha, lápis de cor. E uma borracha. Pronto! Vamos começar a nossa aula? Muito bem, crianças, agora sim. No nosso último encontro, como eu falei para vocês, nós conversamos sobre as águas. E nós vimos um vídeo da Sanepar, onde contava todo o processo que a Sanepar realiza para fazer o tratamento da água. Desde a captação da água lá na natureza, passa por todo o tratamento até chegar na torneira da nossa casa. Um outro lugar, crianças, que a gente foi também na outra aula, que a gente conheceu, foi o CEAM, o Centro de Educação Socioambiental Mananciais da Serra, que fica no município de Piraquara, na região metropolitana da cidade de Curitiba. Visitamos também o Rio Belém, aquele rio genuinamente curitibano. Estão lembrados? Mas hoje nós vamos em outro espaço da cidade. Nós vamos conhecer o Museu do Saneamento. Para isso, nós precisamos fazer o registro dessa aula. Pegue lá seu caderno, seu material e vamos registrar. Museu do Saneamento,
professora Marciane, e não esqueçam a data de hoje. Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente se encontra. Ok, estudantes. Então, antes da gente fazer a visita no Museu do Saneamento, da gente conhecer o Museu do Saneamento, vocês já ouviram falar em saneamento básico? Isso aí, saneamento básico. É um conjunto de medidas realizada por uma cidade ou por uma região com o intuito de prevenir doenças na população, melhorando a saúde e a vida das pessoas. E também minimizar o impacto que o ser humano causa no meio ambiente. E para isso, estudantes, eu trouxe um esquema aqui para vocês do saneamento básico. As ações que nós precisamos para ter esse saneamento básico. Então vamos lá. Eu tenho aqui primeiro o tratamento da água, que é aquilo que vocês já viram, que é a Sanepar realiza, né, esse tratamento da água potável, água boa para a gente tomar, tá? Então é a Sanepar que realiza esse tratamento de água no estado do Paraná. Também a gente precisa do tratamento do esgoto. Depois que essa água ela é utilizada, ela precisa ser tratada para tirar o maior número de poluentes e para que essa água possa retornar para os rios. E também esse trabalho de tratamento de esgoto também é realizado pela Sanepar. Outra coisa são a drenagem das águas pluviais, que são as águas da chuva. Para que precisa ter essas drenagens? Para que a água não acumule, para que não cause enchente, consequentemente não cause doença como a leptospirose, que é aquela doença causada pela urina do rato, né? E também para que essa água ela vá pelas manilhas até o rio. E o manejo dos resíduos urbanos, que é o lixo que a gente acumula na escola, na nossa casa, né? Esse lixo não pode ficar acumulado. Então, ele precisa ser direcionado para um local onde ele vai ser também tratado, todo esse resíduo. Também para que não acumule e não gere doenças, né? Contaminação nas pessoas. E tudo isso do saneamento básico, todas essas ações, elas são para quê? Para saúde, para prevenir a saúde das pessoas. Então, o saneamento básico é isso. Então, agora, estudantes, que vocês já sabem o que é e para que serve o saneamento básico, eu trouxe para vocês um desafio, tá? Vamos lá? Qual é o principal objetivo do saneamento básico? Então, crianças, o principal objetivo do saneamento básico é prevenir a saúde das pessoas
e do meio ambiente. Saúde das pessoas e também do meio ambiente. Vamos lá para o próximo desafio? E aí, estudantes, descobriram qual é a importância da drenagem das águas pluviais? Então, a drenagem das águas pluviais, ela é importante para prevenir enchentes consequentemente evitando doenças, né? Como a leptospirose, que eu já falei para vocês, que é aquela doença causada pela urina do rato. Então, estudantes, agora nós vamos para o próximo e último desafio. Quais são os perigos que a falta de saneamento básico pode causar? Os perigos que a falta de saneamento básico pode causar são lá, então, os perigos, vamos colocar aqui. Perigos de doenças e a contaminação da água e do sol. Então, agora, estudantes, nós vamos conhecer o Museu do Saneamento. O museu, ele fica situado no Tarumã, um bairro de Curitiba. Esse prédio já foi uma estação de tratamento de água, porém, com o aumento da população, ele se tornou pequeno e foi substituído pela estação de água do Iraí. Esse local, ele abriga um acervo de mais de 8.000 itens, que conta muito da história do saneamento do estado do Paraná. No momento, esse espaço ele encontra-se fechado por conta da pandemia, mas ele é aberto para visitação normalmente. Eu trouxe para vocês algumas imagens do interior do Museu do Saneamento. Vamos ver? Então, nessa imagem, a gente está observando os alunos da Escola Lapa. Antes da pandemia, eles foram fazer uma visita no Museu do Saneamento. E aqui eles estão participando desta visita guiada, que é onde o instrutor vai passando pelo museu e mostrando para os alunos os objetos, as imagens que tem lá dentro. Aqui é um outro espaço de dentro do museu, é a sala de exposição. Essa imagem aqui, ela é bastante curiosa. É uma lambreta L19. É um veículo que a Sanepar usava no Norte Pioneiro para a realização de serviços de manutenção e atendimento ao cliente. Bacana, né? Outra imagem aqui é o clorador. Esse equipamento, estudantes, ele era usado para dosar a quantidade de cloro adicionada à água para desinfecção e prevenção de doenças relacionadas à água. Próxima imagem, essa aqui também é bem interessante. Essa aqui é a cabeça de um leão. Esse exemplar, ele é todo em bronze. E o significado dele é proteção das águas de fonte. E hoje em dia ele é considerado o símbolo do saneamento. Outra imagem.
Olha lá. Esse aqui são tampas de poços, tá? Aqui vocês podem observar ali no meio das tampas a data. Aquela primeira ali é de 1904, enquanto a segunda é de 1908. Próxima imagem. Ah, esse aqui vocês conhecem. Isso aqui se chama hidrômetro, que são aqueles relógios que vocês vê na casa de vocês. Para que serve esse hidrômetro? É um instrumento usado para medir o volume da água. Então, na nossa casa, a gente sempre fala, olha lá o relógio, né? Então, é para medir a quantidade de água que a casa de vocês, né, tá gastando naquele mês. Próximo. Ah, esse aqui é bem curioso e tem um nome bem diferente. É o turbidímetro. O turbidímetro ele é utilizado para medir a turbidez da água. Próxima imagem. Essa imagem é a minha preferida. É a carroça e a pipa. Esses equipamentos, eles eram utilizados para distribuição de água na Curitiba antiga. Nas instalações antigas, eles usavam a tina e a pipa. Então, não era como é hoje, que temos a água lá na torneira. Antigamente, eles iam abastecer a população com essa carroça e levavam a água dentro dessa pipa. Bacana, né? Esse objeto está lá dentro do Museu do Saneamento. E essa aqui é a instalação histórica da Estação de Tratamento de Água do Tarumã. Foi a primeira a tratar grandes volumes de água. E essa estação ela funcionou até 2004. Muito bem, estudantes. Agora que vocês já viram algumas imagens do interior do Museu do Saneamento, nós vamos fazer uma visita virtual nesse espaço da cidade de Curitiba. Vamos apreciar? O primeiro sistema de abastecimento de Curitiba foi inaugurado em 1908. Com a construção do reservatório do Alto São Francisco, que recebia a água que vinha lá dos mananciais da serra e a distribuía para as residências da cidade. Para cuidar de tudo isso, foi criado, em 1928, o Departamento de Água e Esgotos do Paraná e, em 1945, foram inauguradas duas primeiras estações de tratamento de água, a Estação de Tratamento de Água Tarumã e a Estação de Tratamento de Água de Castro. Em 1963, o governo do estado modificou o DAI, Departamento de Água e Esgoto, e criou a AGEPAR. No ano seguinte, mudou esse nome para SANEPAR. Com o aumento da população, a demanda de água na capital continuou crescendo e na década de 90 já superava a produção de todas as estações de tratamento existentes. Como a estação do Tarumã era considerada pequena para as necessidades da cidade, ela acabou sendo desativada em 2004, sendo substituída pela Estação de Tratamento de Água Iraí. Entre 2010 e 2013, o prédio onde ficava a Estação de Tratamento de Água do Tarumã foi reformado para ganhar uma nova função: abrigar o acervo do Museu do Saneamento, que desde 1989 estava sendo montado e havia passado por várias sedes. A ideia desse museu é valorizar a história e a memória do saneamento básico do estado do Paraná, além de promover o conhecimento, a reflexão sobre o homem, o meio ambiente e a sustentabilidade. Visitando esse espaço, podemos encontrar painéis que mostram o passo a passo de como foi a construção daquele primeiro sistema de abastecimento de água da capital, até a formação do Departamento de Água e Esgotos do Estado do Paraná e, posteriormente, da SANEPAR. O museu está em uma área de mais de 5.000 metros quadrados, onde também podemos ver os tanques de contenção, onde era armazenada a água que ia para a casa das famílias curitibanas, e os tanques de produtos químicos desativados há anos.
Além disso, uma verdadeira relíquia com a antiga logo da Sanepar também faz parte do acervo. Uma moto de 1973, que era usada para fazer entregas de contas e pequenos consertos na rede de água e esgoto. Bombas antigas, mobiliário, plantas, documentos dos primeiros funcionários e projetos de engenharia estão entre os objetos de uma coleção com mais de 8.000 itens, que retratam os esforços em prol do saneamento do Estado desde o século passado. Então, estudantes, vocês já viram que a água limpa e tratada, ela é muito importante para a saúde das pessoas. Nós, aqui na cidade de Curitiba, nós somos privilegiados, porque nós temos a água, a maioria das pessoas tem a água potável na torneira da sua casa. Enquanto que outras pessoas em outros lugares do mundo, em alguns lugares do mundo e do Brasil, elas não têm esse privilégio que nós temos. Muitos ainda têm que buscar água lá no rio para tomar, para fazer comida. E o que acontece? Essa água que está lá no rio, ela não é tratada. Então, ela tem vermes, ela tem bactéria, não é mesmo? Então, ela pode fazer mal para a saúde das pessoas. E também, nós não podemos esquecer de usar essa água com responsabilidade, evitar o desperdício, porque nós ainda estamos naquele período de estiagem, tem chovido muito pouco na nossa cidade e nós precisamos fazer a economia dessa água, valorizar esse bem tão precioso que nós temos. Então agora, estudantes, nós vamos para a nossa atividade. Então vamos lá para a nossa atividade? Lembra aquela folha que eu pedi para vocês separar? Então nós vamos utilizar aquela folha. Vamos lá, peguem aquela folha e vamos dobrar essa folha ao meio. Dobramos ao meio. Agora, mais uma vez, nós vamos dobrar essa folha. Quando a gente abrir essa folha, nós vamos perceber que nós ficamos com 4 espaços. Então, vamos numerar esses 4 espaços. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Ficamos com 4 espaços na nossa folha e nós vamos pensar um pouquinho no nosso dia a dia. Em quais momentos do nosso dia eu utilizo água? Vamos pensar, desde a hora que eu acordo, passo o dia todo, até a hora que eu vou dormir. Quais são os locais que nós utilizamos a água? Então, vocês vão pensar e vão fazer o desenho, um em cada quadradinho desse. Eu vou fazer o meu aqui também. Vocês fazem o de vocês, depois a gente se encontra, ok?
estudantes conseguiram fazer a atividade? Se vocês não conseguiram concluir, não tem problema, depois vocês fazem com mais calma. Eu trouxe para vocês aqui a atividade que eu fiz, ó. O que eu fiz aqui? No primeiro, eu desenhei um copo com água. E eu escrevi também, se vocês quiserem escrever, vocês podem escrever, senão não precisa. Água para beber, então eu uso a água no meu dia a dia para beber. A próxima, eu uso também a água para fazer comida, para cozinhar o feijão, o arroz, nós precisamos de água também, né? Outra coisa aqui embaixo é a escovação de dente, eu preciso também da água para fazer a escovação de dente. E esse último aqui é para eu estou regando as plantas. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para duas situações que está aqui nesse meu desenho. Aqui nesse primeiro eu coloquei a água para escovar os dentes. Vocês viram que eu coloquei um copo de água, não é mesmo? Porque a gente não precisa deixar a torneira aberta para fazer a escovação dos dentes. Podemos, com esse tanto de água, com um copo de água, a gente consegue tranquilamente fazer a escovação dos dentes. E esse outro aqui, eu estou regando as plantas. Observe que eu estou regando as plantas, mas com o regador, né? Foi uma água que a gente utilizou lá na máquina de lavar roupa, eu estou reaproveitando para molhar as plantas, porque a gente não pode pegar água da mangueira, da torneira para molhar as plantas, principalmente no período de seca que a gente está passando, não é mesmo? Mas, muito bem, criança, eu trouxe para vocês também uma coisa bem bacana, que foram uma atividade de uma aluna, o nome dela é Marcela, ela estuda lá na escola Rolândia, ela trouxe para nós esse desenho, da última aula que nós tivemos, que lembram que a gente fez o desenho das coisas que a gente fazia para fazer a economia da água? Então a Marcela mandou para nós o desenho. Muito bem, Marcela. A próxima foi a Maria Laura. A Maria Laura, ela estuda lá na escola João Estival. A Maria Laura também mandou para nós a atividade que ela realizou da economia da água. Então, ela colocou ali o desenho dela aproveitando a água do chuveiro lá, né, antes que a água esquente. Ela também colocou ali uma máquina de lavar roupa e a gente percebe que ela está tirando aquela água e colocando no balde. Provavelmente a mãe dela vai usar depois essa água para molhar as plantas, usar no banheiro, fazer limpeza da casa. Isso mesmo, Maria Laura, parabéns! A próxima é a Beatriz. A Beatriz, ela estuda lá na escola Linneu Ferreira do Amaral, lá no bairro do Cajuru. A Beatriz, ela também mandou o desenho dela, regando as plantinhas ali com a água que ela está reaproveitando. Beatriz, parabéns para você. Então, crianças, assim nós terminamos a aula de hoje. Eu quero mandar o meu abraço virtual para vocês, estudantes, para os professores que estão acompanhando a nossa aula e até a próxima.